Olá, meu nome é Ivan Taveira e nós estamos estudando a Palavra de Deus, em especial as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Bem, nós estamos nos aprofundando nesse tema. No primeiro estudo que nós fizemos, nós vimos a questão do Evangelho Eterno contido na mensagem do primeiro anjo. E nós estudamos um pouquinho mais profundamente a questão do Evangelho Eterno. Depois, no segundo estudo, nós vimos o conceito de igreja. Da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. As 2 fases da igreja. De Apocalipse capítulo 12, no contexto de Apocalipse 14, das mensagens angélicas, tá bom? No terceiro estudo, nós vimos o conceito de remanescente. O povo do tempo do fim, que foi levantado para proclamar essas verdades. Verdades que foram obscurecidas pela grande apostasia que ocorreu na Idade Média, durante os 1260 anos proféticos, da apostasia, em que a palavra de Deus literalmente foi acorrentada nos mosteiros, As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Então, o mundo foi mergulhado na escuridão, nas trevas da superstição, E o povo de Deus foi perseguido nessa época. Então, surgiu depois o contexto, então, dos remanescentes, dos remanescentes, que foi o terceiro estudo que nós fizemos. E hoje, então, nós vamos dedicar um pouquinho mais sobre o estudo em si das 3 mensagens angélicas, tá? Das 3 mensagens angélicas. Então, gostaria de convidá-los a fazer uma oração para que possamos pedir a direção do Espírito Santo para nos conduzir nesse estudo, tá bom? Então, orem comigo. Santo Deus, Pai amado, nós te louvamos pelas tuas ricas misericórdias e pela tua palavra profética que nos ilumina neste mundo de escuridão. Pedimos a tua direção para esse tema tão importante e aprendemos mais da tua palavra para colocarmos em prática nas nossas vidas, para que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela. Todas essas bênçãos eu te peço e já agradeço no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, gente, Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Lembra-se que eu fiz aquela linha do tempo, Aquela linha do tempo da eternidade? Pois é, gente, nós vamos pegar essa linha do tempo todinha para a gente estar bem focado nessa linha do tempo aí, para a gente compreender melhor as profecias, tá bom? No decorrer da história, tá? Então, no último estudo que nós estudamos sobre os remanescentes, o remanescente do tempo do fim, nós entramos no tempo do fim propriamente dito, tá? E as mensagens angélicas justamente são para esse tempo do fim, tá? Então, nós vimos o quê? Nós vimos que Deus levantou, o movimento adventista, o movimento profético, de um grande avivamento espiritual que houve, não apenas nos Estados Unidos, mas em toda a Europa. Houve um grande avivamento que foi devido àquelas questões, dos acontecimentos, que despertaram, o povo para a busca do estudo da Bíblia, Nós vemos ali os sinais proféticos se cumprindo, A lua, o sol escurecendo, a lua não dando seu brilho, ficando como cor de sangue, as estrelas caindo do firmamento. Então aqueles sinais todos causou uma correria, para que as pessoas pudessem então fazer o estudo profético. E aí então, desse estudo profético surgiu o movimento milerita, que descobriu verdades a respeito da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 manhãs o santuário seria purificado. E então, infelizmente, o movimento milerita não compreendeu o evento final, por isso veio a grande decepção, mas também estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Nós vimos ali que a mensagem era doce na boca, mas amarga no estômago, Então, depois que eles caíram na grande decepção, na grande a decepção que houve ali depois que Jesus não voltou, que aquele grande povo estava esperando, eles caíram numa grande decepção. E dessa decepção, então, houve pessoas que apostaram da fé, deixaram de crer na palavra de Deus. Surgiu o movimento ateísta, surgiu Charles Darwin pregando ali o evolucionismo, surgiu outras denominações, surgiu os mormons, os testemunhos de Jeová, todos eles nesse período aí. Então você percebe que o diabo sempre está irado contra o povo de Deus, Mas tinha um remanescente fiel, um grupinho pequeno, que começou a estudar mais profundamente as Escrituras, e em oração a Deus, Deus então revelou para esse pequeno grupo o real sentido do final da profecia de Daniel 8,14, Que Jesus iniciaria o juízo no céu, Seria então iniciado o juízo. Então, Deus se inicia então ao movimento adventista, tá? Que esparramou pelo mundo todo. E aí então, esse movimento tem em si, a prerrogativa de pregar essa mensagem, que essa mensagem foi dada para que o povo descobrisse as mensagens verdades que foram ocultas, como eu disse para vocês, durante o período das trevas. Então, com a reforma protestante, as verdades veio sendo trazidas à tona, sabe? Mas as verdades que havia sido ocultadas durante 1260 anos, tinha muitas verdades para ser descobertas ainda,
Então Lutero descobriu verdades, depois veio Calvino, veio o John Wesley, enfim, veio os reformadores trazendo nova luz, né, à palavra de Deus. Até que então surgiu o movimento milerita, né, formado por pessoas de todas as denominações, que tinha mais clareza sobre o assunto, né? Então descobriu essa verdade maravilhosa para esse tempo do fim. Então o povo adventista, eles têm em si essa prerrogativa de pregar essas mensagens, né? Então, olha só, da onde que surgiu, né, esse desejo de pregar, né, para o mundo todo? Quando houve a grande decepção, conforme está lá em Apocalipse capítulo 10, né, que ficou amargo no estômago, né, era doce a mensagem, mas ficou amargo no estômago. Depois que eles perceberam, né, o amargor da decepção, eles viram essa passagem na Bíblia, né, olha, e ele me disse, né, e ele disse-me, né, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, capítulo 11, né? Capítulo 10, verso 11, né? Então aí a partir de então o povo começou a se esparramar e pregar a mensagem. E a igreja, que era um grupinho de 3.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas, passou agora a ser uma igreja mundial, pregando o evangelho em todos os lugares do mundo, né? Inclusive nos países de difícil acesso, como nos países muçulmanos, por exemplo, né? Nós temos aqui o filho do nosso pastor, por exemplo, que está pregando lá em Damasco. Inclusive, recentemente nós oramos pelos amigos dele que foram presos lá, né? Mas pela misericórdia de Deus foram libertos. Eles estão pregando o evangelho nos países muçulmanos. E há muitos muçulmanos cristãos, sabe? Que estão ali disfarçados ali. Eles estão, não é que estão disfarçados, né? Eles são obrigados a ser muçulmanos, né? Eles não têm liberdade para ser cristãos. Se eles descobrir que são cristãos, eles matam. Mas no fundo são cristãos, sabe? Cristãos que estão ali, que vão se levantar. Vão se levantar. Bem, mas vamos lá para a palavra então, né? Qual que é a mensagem do primeiro anjo, gente, que a gente vê, né? É a mensagem do primeiro anjo. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e o 7, né? Que diz assim, olha. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Olha, essa é a mensagem do primeiro anjo. Você percebe aqui uma similaridade com a mensagem de Apocalipse capítulo 10, verso 11, né? Que depois da decepção ali, depois que ficou amargo no estômago, né, do profeta ali, foi dito que deveria pregar essa mensagem outra vez, né, novamente, a toda nação, povo e língua, né? Então você percebe que é uma similaridade. Por quê? No movimento adventista, quando o povo teve aquela decepção, e aquele grupinho que ficou ali, então, orando a Deus e pedindo direção de Deus, eles descobriram verdades maravilhosas na palavra de Deus. E aí, então eles notaram isso, que eles deveriam proclamar essas verdades, né, para o mundo todo. Então formando então o movimento adventista. Por isso que você vê aqui, né, um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, gente. Olha que bacana. Então esse evangelho eterno, nós já estudamos ele no primeiro estudo, né, que esse evangelho eterno abrange toda a história do cristianismo, né. O evangelho eterno é o próprio Cristo, né, desde de Adão até o juízo final, até a restauração de todas as coisas. Porque o evangelho eterno é o próprio Cristo, né. Então essa é uma mensagem eterna. No mundo hoje, gente, tem muitos evangelhos, as pessoas pregando vários evangelhos por aí. Vários evangelhos, sabe? Cada esquina aí você vê uma igreja pregando uma coisa diferente da outra, né? É realmente uma confusão religiosa, né? E aí nós vemos aqui que tem um evangelho eterno, que esse evangelho não é um evangelho que é de hoje, de ontem, não, é um evangelho eterno, né? E aí olha isso que interessante, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Primeiramente nós vamos entender quais são os principais pontos aqui na mensagem do primeiro anjo, né? Então nós vemos aqui, ó, nesse quadrinho aqui, nós vamos ver aqui o evangelho eterno, né? Então o primeiro ponto importante, que a mensagem que esse anjo tem que levar ao mundo, né, é o quê? Um evangelho eterno. Esse anjo, ele tem um evangelho eterno. Esse evangelho, ele é um evangelho puro, é um evangelho eterno. O mesmo evangelho de ontem, de hoje e de sempre. Não tem variação, né? A salvação sempre foi pela graça, nós sempre pregamos isso, né? Nós pregamos isso. Desde os tempos de Adão ali, quando pecou, né, e até o fim da consumação das coisas, é a graça de Deus, né? Nenhum de nós temos obras. Então, esse é o evangelho eterno, sabe? A graça de Deus sobre as pessoas, né? É um dom imerecido, né? E aí nós vemos o quê? É um movimento mundial, olha, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, né? Os que habitam sobre a terra, né? E a toda nação, e tribo, e língua e povo. Então você percebe que esse movimento é um movimento mundial. Então a igreja adventista, ela cumpre esse quesito aqui, né? Ela é uma igreja mundial. Ela entendeu a mensagem. Ela entendeu que essa mensagem deveria ser pregada, né, por o mundo todo. E aí então esse evangelho eterno, ele deve ser pregado a nível mundial, tá bom? A nível mundial. Bem, aí nós vemos aqui, ó, nós vemos que
a mensagem. Qual que era a mensagem, né? Qual que é a mensagem que o primeiro anjo deve pregar, né? Dizendo com grande voz, olha, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Olha que interessante, essa primeira mensagem, né? Que olha, temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora, né? Porque é vinda a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as ondas das águas. Então olha só, é uma igreja mundial que ela tem o quê? A prerrogativa de falar para as pessoas, temam a Deus. Temer a Deus e glorificar a Deus, gente. O que vem a ser isso? Bem, diante do mundo em que as pessoas estão adorando todas as coisas, né? Amando a si próprios, né? Amando as coisas do mundo, né? A mensagem para temer a Deus e dar glória a Ele é uma mensagem contrária à mensagem do mundo. O mundo quer glória para si. As pessoas têm se apegado muito nas riquezas, nos bens materiais, né? As igrejas hoje evangélicas, infelizmente, estão impregnadas disso, né? Da teologia da prosperidade. As pessoas querendo bênçãos nesse mundo, né? Esquecendo realmente da bênção que Deus nos dá, né? Que é a bênção da vida eterna, que foi por isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para deixar nós ricos nesse mundo. Ele morreu na cruz para nos dar vida eterna, né? E então, o fato de a gente mostrar uma mensagem que o povo deve temer a Deus e glorificar só a Ele, é uma mensagem impopular. É uma mensagem popular. Por isso que o povo de Deus é um grupo pequenininho. Por isso que chama de remanescente. Porque enquanto as pessoas estão buscando bênçãos, as outras igrejas estão lotando. Estão cheias. Mas aquele grupo que está pegando a verdade, na verdade que o povo tem que ouvir, né, que tem que dar glória a Deus, né, é uma mensagem impopular. Mas essa é a mensagem do anjo, tá? Do primeiro anjo. E aí nós vemos o juízo, a questão do juízo. Bem, gente, isso aqui é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque essa é uma das doutrinas distintivas da igreja adventista. Muitas pessoas têm, por preconceito, ou por engano, ou por ignorância, ou por influência, tem muita gente que diz o seguinte: os adventistas são seita, esse povo são seita, porque têm doutrinas diferenciadas. Nós não temos doutrina diferenciada, nossa doutrina é bíblica. Todas as nossas doutrinas são bíblicas, né? Acontece que nós temos algumas doutrinas que não foram compreendidas ainda pela maioria da cristandade. Não foi compreendida ainda. Por quê? Porque eles precisam se debruçar na palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então o conceito de juízo, gente, nós já falamos sobre isso, né? O conceito de juízo é aquele que que Deus está no céu. Jesus subiu ao céu. Jesus não está lá sentado no trono lá, só oferecendo seu sangue pelos pecadores, não, né? Que é uma grande coisa, né? Mas tem gente que nem imagina, gente. Tem gente que nem sabe o real sentido do ministério de Cristo no céu, o sumo sacerdotal, sabe? Jesus é nosso sumo sacerdote. Ele executa o ministério sumo sacerdotal agora no céu, sabe? Então, para você entender o ministério sumo sacerdotal de Jesus no céu, é necessário que você compreenda a respeito do santuário terrestre. Por isso nós temos a doutrina do santuário. A doutrina do santuário, ela mostra de uma forma tipificada, né, ali no Antigo Testamento, tipificando o ministério de Deus no céu, o ministério do próprio Cristo no céu, né? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver ali o trabalho sacerdotal, né, o ministério sacerdotal araônico, por exemplo, né? Você vê que durante todo o ano eles faziam o sacrifício de animais ali, e uma vez no ano era executado o quê? O dia do Yom Kippur, né? O dia do perdão, o dia do juízo, tá? É ali que consumava então o ano judaico, né? Ali o juízo, né, do povo de Israel ali, né? Eles ficavam ali todo contrito ali fora ali, né? Enquanto o sumo sacerdote entrava, só o sumo sacerdote, gente, entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo, né? E depois dá sentença ali sobre aquele bode vivo, aquele bode para Azazel, simbolizando o quê? O castigo que virá sobre o causador de todo o mal, que é o próprio diabo, né, e Satanás, tá? Então tem gente que fala o seguinte: os adventistas são hereges porque eles acreditam que é o diabo que carrega os pecados dele. Gente, isso é uma ignorância total com relação à nossa doutrina, porque as pessoas têm preconceito e não estudam, tá? Nós sabemos que havia 2 bodes, um bode para sacrifício, um bode para o Senhor, outro bode para Azazel. Se você pesquisar o que é Azazel, gente, você vai ver que Azazel é demônio do deserto. Demônio do deserto, sabe? Você pode pesquisar isso, tá bom? Então, aquele ritual do santuário tipificava o trabalho de Cristo no santuário celestial. Então, Cristo se ofereceu por nossos pecados, assim como aquele bode que morreu, né, o seu sangue foi derramado em prol dos pecadores. E aqui, durante todo o ano, aquele cordeirinho que era morto, aquele sangue ficava ali no santuário. Aí se diz o seguinte: mas Ivan, o que tem que purificar no santuário do céu? Porque como que pode Jesus purificar? O que tem no santuário do céu que tem que purificar? Bem, gente, você sabe que quando você confessa o seu pecado sobe, né? A sua confissão sobe a Deus. E os pecados dos homens, gente, estão registrados no céu. Está sujo, sabe? Os livros do pecado. Se for ver
se for abrir o livro porque lá no céu tem livros, abrir os livros, né? Então tem o livro da vida, tá? Tem o livro da vida que são escritas ali as pessoas que vão herdar a vida. E tem o livro das obras, o livro que é anotado, tudo é registrado. Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos torpe aqui nesse mundo. Então os registros estão lá, gente, estão lá. O pecado da gente está tudo registrado lá, sabe? E é preciso dar um fim nesses registros no céu, sabe? Por isso Jesus está executando o juízo. Então o primeiro juízo, qual que é a primeira fase do juízo? Jesus aqui, no primeiro juízo, na primeira fase do juízo, ele está analisando o caso daqueles que vão ser salvos. Por quê? Porque quando ele voltar na nuvem dos céus, para buscar aqui a igreja, ele vai vir buscar a igreja, gente. A igreja já vai ser arrebatada, a igreja já vai ser levada à igreja. Por quê? Porque o juízo executivo, o juízo investigativo, né? Aquele juízo pré-advento, a gente chama de juízo pré-advento, o juízo que vem antes do advento, porque Jesus já está julgando todo mundo, está acontecendo. Está acontecendo no céu. Então tem gente que nem sabe disso. Porque se a pessoa soubesse disso, gente, a pessoa já ficava preocupada. Puxa, já está acontecendo juízo no céu. Então a qualquer momento Deus pode descer e buscar a igreja? Sim, a qualquer momento. O juízo começou. Tá? Então essa é uma fase que nós estamos aqui pregando, falando para as pessoas que o juízo já começou. Jesus vai vir buscar a igreja. Por isso nós somos adventistas, porque nós estamos aguardando o advento. Nós estamos aguardando o advento e nos preparando para ele. Porque nós sabemos que o juízo já aconteceu, já começou. Nós já sabemos. Segundo você vê lá em 1 Pedro, né? Pedro disse, né, que importa que o juízo comece pela igreja. E se começa pela igreja, que fim será daqueles que não obedecem ao evangelho, né, da verdade? Né? Então, é isso aí, gente. Esse é o juízo que está acontecendo, né? O juízo que está acontecendo. E então, nós vemos depois a quinta parte aqui da mensagem angélica, né? Olha, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, né? Adorar ao Criador. De que forma, gente? Como que adoramos o Criador? Como que você adora ao Criador? Tem gente que vai no culto uma vez por semana e estou adorando a Deus. E o resto da semana todinha se preocupa com as suas próprias coisas, né? Não está nem aí para Deus nem nada, está correndo atrás dos seus prejuízos ali. E fica uma horinha na igreja e já sai, já vai correr atrás dos seus negócios, né? Então, como que nós devemos adorar o Criador? Bem, gente, nós devemos adorar o Criador em espírito e verdade, primeiramente, né? Jesus disse que Deus é espírito, né? Está escrito na palavra de Deus, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, o primeiro passo é esse, adorar em espírito e verdade. E durante quanto tempo? Durante nossa vida, durante nossa caminhada cristã, né? Todo o tempo. Mas Deus instituiu um tempo específico também, que Ele quer comunhão com o seu povo. Que tempo que é esse? O sétimo dia, gente. Mas Ivan, onde você está vendo o sétimo dia aqui nessa mensagem? Ô, meu irmão, é só você olhar bem claramente que nessa parte aqui, olha, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorar, olha, vê aqui que a questão aqui é adoração, né? Olha, e adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aonde que essas palavras que te levam, gente? Aonde que essas palavras te levam? Vamos ver? Quer ir lá em Gênesis? Né? Quer ir lá em Gênesis capítulo 2? Vamos ver Gênesis capítulo 2, olha, o que diz lá? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aí quando você vai lá para o mandamento de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, eu vou mostrar com vocês aqui agora, Êxodo capítulo 20, o que diz lá? Por que Deus quer que nós guardamos o sábado? Qual que é o motivo que Deus pede para que nós guardemos o sétimo dia, né? Então, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, olha. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? O verso 11 responde, olha. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Percebe, gente, qual é o motivo que Deus quer que nós guardamos o sábado? Porque em 6 dias Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, adorai a Deus. Adorar aquele Deus criador, o Deus que fez todas as coisas. Então, quando você separa o dia sétimo para você guardar, você está dando testemunho para o mundo de que você não veio do macaco, de que você não é fruto de uma evolução, de que você tem um Deus que te criou, e você reverencia esse Deus, você adora esse Deus no dia que ele estabeleceu, desde a criação do mundo, tá? Você adora esse Deus, tá bom? E você proclama para o mundo que você é servo dele. Por quê? Porque o sábado, gente, o sábado é um sinal de Deus.
Aonde está isso, Ivan? Vamos lá abrir então nossa Bíblia lá em Ezequiel. Abra suas Bíblias lá em Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 20, gente. Olha só. Eu vou ler o verso 12 e também o verso 20, tá? Olha só o que diz lá Ezequiel capítulo 20, verso 12, olha. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, né? Aí olha só o verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que bacana, gente. Então é um sinal para que vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas Ivan, o sábado é feito para o judeu, Ivan, não é para os gentios, é para os judeus, né? Esse é um argumento que as pessoas utilizam aí, gente, sabe? As pessoas falam isso, mas você acha que a gente não estuda isso, gente? Olha só, abram suas Bíblias lá em Isaías no capítulo 65. Olha, eu estou abrindo aqui minha Bíblia aqui, olha só. Isaías no capítulo 50. Não, desculpa, 50. Opa, peraí. 56, tá? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Isaías 56. Olha só que interessante. A vocação dos gentios. Então as pessoas que dizem, né, que o sábado é só para os judeus, Isaías já joga por terra esse argumento. Por quê? O que ele diz lá, o verso 2, olha. Isaías 56, verso 2, olha. Bem-aventurado o homem. Aqui não está o judeu. Está escrito assim, ó, bem-aventurado o homem que faz isto. E o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Bem, aí a pessoa pode dizer o seguinte, bom, Ivan, aí está falando do homem, mas o homem é judeu, né? Não, gente, aí o que eu vou dizer para vocês? Continua sua Bíblia aberta aí, olha, em Isaías 56, olha. Isaías 56, verso 6, olha. Aos estrangeiros, quer dizer, que não são do povo de Israel, tá? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que coisa maravilhosa, percebe, gente? Então, aquele argumento de que o sábado foi feito para o judeu é lei de engano, tá? Deus criou o sábado na criação do mundo, nem judeu havia ainda, tá bom? Então, essa é a mensagem do primeiro anjo, gente. Essa é a mensagem que nós estamos pregando como adventistas, tá? Dizendo para as pessoas, olha, gente, o juízo começou. Temer a Deus, gente, dá glória a Ele. Dá glória a Deus. Não dá glória nas coisas do mundo. Não se apega nas coisas do mundo, dessas doutrinas, dessa teologia da prosperidade que está levando muita gente à perdição, sabe? Buscando riqueza neste mundo. Tudo que está nesse mundo aqui, gente, vai virar pó. Quando Jesus voltar, gente, em glória, com grande poder, isso aqui vai virar pó, sabe? E o que você vai levar do que você juntou nesse mundo aqui? Nada. Nada, tá? Não que você não deva trabalhar e buscar ter uma vida boa aqui nessa terra. Não, isso não é pecado, sabe? Pecado é quando você coloca o coração nisso, tá? Você esquece de Deus, tá? E isso passa a ser idolatria para você, tá bom? Então nós viemos para pregar o evangelho eterno, gente. Um evangelho que é contrário ao mundo. Isso é contrário ao mundo. Por isso que nossa mensagem é impopular. Por isso que as pessoas ficam criticando, falando, né? E por isso que o diabo também fica atrapalhando nossa pregação. Por que o diabo fala assim, não, aquilo é seita. O diabo fica colocando muitas coisas para seduzir as pessoas, para enganar as pessoas. Por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas conheçam a verdade. Então, o diabo está irado, gente. Ele não está irado com qualquer pessoa. Se você for lá Apocalipse capítulo 12, verso 17, você vai ver que o diabo está irado contra quem? Contra aqueles que, o remanescente da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, gente. Tá? Então percebam isso, fique atento a isso, tá bom? Vamos ver agora a segunda mensagem, né, do segundo anjo. Né, a segunda mensagem do segundo anjo, o que diz lá, né? E outro anjo seguiu, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, né? Apocalipse capítulo 14, verso 8, né? Aqui também pede pra gente ver lá Apocalipse capítulo 13, né? Eu queria ver com vocês também, vamos ler lá Apocalipse capítulo 13. Olha só. Vamos abrir lá Apocalipse capítulo 13. Né? Tô com a minha Bíblia aqui. Gente, é assim, tá? Eu tô aqui ao vivo, tá? Não tô editando nada, tá bom? Eu tô aqui abrindo a palavra de Deus, lendo com vocês, estudando com vocês aqui. E não tô editando nada, do jeito que eu tô estudando aqui. Então, se tiver porventura alguma coisa que eu possa ter me equivocado aí, vocês podem me mandar mensagem depois, tá? Que a gente tenta explicar. Porque eu tô aqui sem nenhuma edição, tá? Tô falando aqui ao vivo pra vocês, tá bom? Bem, olha só, Apocalipse capítulo 13, né? Do verso 4, Apocalipse 13... verso 4, 6 e 8, né? Apocalipse 13, verso 4, 6 e 8, que diz lá, olha só. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta?
Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Guarda essa data aqui, gente. Esses dias aqui, ó, 42 meses. O que dá 42 meses? Se você fizer a conta, vai dar exatamente um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1.260 dias, tá? Esses 42 meses aqui é o mesmo tempo de Apocalipse 12, tá? De Daniel, tá? De um tempo, 2 tempos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? São 3 anos e meio, que realmente dá 1.260 dias, tá bom? Esse é o período da supremacia papal, sabe? Supremacia papal, quando o imperador Justiniano, né, concedeu plenos poderes ao Papa no ano 538, né? E ele passou a ter então prerrogativas agora políticas, né? Poder político. Ele era um poder religioso, passou a ter poder político. E nós vemos isso claramente, né? No catolicismo romano hoje, né? Você percebe que eles têm uma influência política enorme, enorme, sabe? O Vaticano é um país, gente. O Vaticano é um país que tem relações diplomáticas, tanto religiosas como políticas, sabe? Ele tem embaixadas, tá? O Vaticano tem embaixadas. Então você vê que é um poder diferente, gente. É um poder realmente diferente, tá bom? Então, olha que interessante. Ele exerce poder, sabe? E esse período de 1.260 dias aqui é o período que surgiu do início do papado, né? Do sistema papal, em que o poder, né, foi dado à igreja ali. E aí, com todo o poder, então, eles começaram a introduzir ali heresias dentro da igreja, do seio da igreja cristã. Começou a vir muitas idolatrias, muitas coisas, né, do romanismo, né, pagão no meio da igreja. Nós já estamos sobre isso, tá? E aí o que acontece? Qual que é a mensagem desse segundo anjo aqui, né? Justamente é essa. É dizer que caiu a Babilônia, né? Então quando você vai lá, né, nessa mensagem aqui, né? Qual que é a mensagem do segundo anjo, né? Caiu a Babilônia. Gente, quando você começa a pregar a verdade, a mentira cai por terra. Por que o diabo está irado contra esse povo remanescente, esse povo que está pregando a verdade? Ah, é seita. Ah, esse povo aí, olha, tem gente que se ira. Porque o diabo está irado mesmo, gente. Nós estamos pregando a verdade, nua e crua, sabe? A verdade nua e crua. Nós estamos pregando. E quando você começa a desmascarar, né, a verdade, ela cai por terra mesmo. Sabe? Você apresenta a verdade, gente. A verdade, ela não faz curva. A verdade não precisa de justificativa. É o Espírito Santo que convence da verdade, da justiça e do juízo, né? Ele conduzirá toda a verdade, Jesus disse, né? Então é o Espírito Santo, gente, não é o Ivan. Quem que é o Ivan? O que o Ivan está fazendo aqui? O Ivan está lendo a Bíblia para vocês, tá? Porque o Ivan também entendeu essa mensagem, entendeu essa verdade que chegou até ele. E creu. E assim, porque eu crio, eu falo, eu prego, tá? Porque eu creio, tá bom? E a palavra de Deus, ela é inequívoca, tá bom? Então, ali, caiu a Babilônia, né? Por quê? Né? A gente tá vendo aqui que quando a verdade começa a vir à tona, a mentira cai por terra, né? E aí, olha só, verso 2 aqui, né? O segundo tema aqui, né? Olha, caiu Babilônia, né? Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Foi uma grande cidade, que cidade que é essa, né? Cidade do Vaticano, gente, cidade do Vaticano, tá bom? Que deu a beber, então, todas as nações, né? Do vinho da ira da sua fornicação. Quer dizer, essa fornicação aqui, gente, é a fornicação, é a adulteração da palavra, sabe? É a mistura do santo com o profano, sabe? É a prostituição da palavra de Deus, sabe? É aquela mulher prostituta de Apocalipse 17, tá bom? Que misturou o santo com o profano, tá? Misturou o paganismo com o cristianismo, tá bom? Então você vê muitos dogmas, tradições humanas, né? E a igreja, então, ela introduziu muitas heresias, né? Entre uma delas, qual que é? A abolição do sábado, para colocar o domingo no lugar do sábado, né? Mudando a lei de Deus. Conforme está em Daniel, inclusive eu queria abrir para vocês aqui, eu vou ver se consigo achar aqui rapidinho para não ficar muito longo. Daniel, olha só, Daniel capítulo 7 também fala sobre esse poder. Daniel, tá? Daniel capítulo 7, o que diz lá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante, que vocês têm que... A Bíblia, gente, a Bíblia tem que estudar assim, olha, um pouco aqui, um pouco ali, sabe? Que você vai vendo toda a verdade, né? Daniel capítulo 7, diz assim lá, olha, sobre os chifres, né? Olha, verso 8. Estando a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, né? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Você vê que está falando aqui do juízo de Deus estabelecido. Então apresentou aqui o chifre pequeno, né, com o poder de difamar, né, as coisas de Deus, né? E aí você vê que foram isso no tribunal, né? E aí, continuando aqui, vou mostrar para você dar uma adiantada aqui, olha. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia.
Eu estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Bem, isso aqui, gente, quando houve o final, né, do período papal, sabe? Esse período de 1260 anos terminou, ele iniciou com o decreto, né, de Justiniano, né, dando plenos poderes ao Papa, né, no ano 538, e terminou no ano 1798 com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier de Napoleão Bonaparte, né? Então ali a besta foi ferida de morte naquele momento, mas a besta recuperaria a sua ferida, né? Que nós vemos em Apocalipse, que a besta recuperaria a sua ferida. E aí, olha, então você vê, olha, insolentes palavras que o chifre proferia, né? Esse chifre olhando viu aquele mal, tal, né? Ele começou a falar aqui, né? Aí ele pergunta, né? Quanto a mim, Daniel, no verso 15, né? Daniel, meu espírito foi alarmado, né, dentro de mim, eu não consegui entender, né? Não estava conseguindo entender. E ele chegou aqui, verso 16, cheguei a um dos que estavam perto de... Ele pedia a verdade acerca de tudo aquilo, né? E então o anjo começou a falar para ele, né, dos animais ali, que são quatro reinos que se levantariam na terra e tal. Mas ele falou aqui, olha, verso 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, né? E a respeito do chifre também, né, olha. E aí, o que disse lá, olha? Verso 23, olha, então ele disse, né? O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaço. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, qual será diferente, né, dos primeiros. Olha só, o que o chifre pequeno faria, olha, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quer dizer, o período de 1260 anos, né? A partir do momento que foi dado o poder para esse chifre, né? Durante 1260 anos o povo seria perseguido. Gente, você sabe da Inquisição, né? Você já ouviu falar da Inquisição. Quantas pessoas morreram na Inquisição, gente? Quantos cristãos foram mortos, perseguidos pelo próprio, sabe? No começo foi perseguido pela Roma pagã, né? Roma pagã começou a matar muitos cristãos na arena, no Coliseu. Mas depois, gente, na era de Roma papal, quantas pessoas não foram mortas, gente, pelas Inquisições, né? Quantas pessoas? Percebe isso, gente? Então, a profecia é maravilhosa, sabe? Eu não vou dar detalhes aqui da profecia de Daniel, porque não é o nosso tema, tá? Mas, quem sabe uma oportunidade nós estudamos sobre Daniel, né? Para vocês entenderem bem as profecias, né? No contexto da história também, né? Baseando na história, tá joia? Então nós vemos aqui que todas as nações se embebedaram com a doutrina, né? Com essa fornicação aqui, com essa prostituição aqui da palavra de Deus, tá bom? Né? E o vinho da ira, né, da besta, né? Quer dizer, ela é tão furiosa, né, contra Deus, que ela quer acabar com as verdades mesmo, derrubar a verdade por terra. Tá bom? Derrubar a verdade por terra, misturando verdade com mentira, tá bom? Isso é próprio do diabo, gente, isso é próprio do inimigo, tá bom? Você vê aqui prostituição, o que é prostituição? Prostituição, então, é o que? Apostasia, tá? Apostasia, abandono dos princípios bíblicos, tá? Então essa é a mensagem aqui do segundo anjo. E qual é a mensagem então do terceiro anjo, gente? Qual é a mensagem do terceiro anjo, né? Nós vamos ver, olha. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, né? Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe, gente? A paciência dos santos. Onde está a paciência dos santos? Nos que guardam os mandamentos. A besta, gente, a besta vai se levantar. Sabe? Vai se levantar na terra com grande poder. Vai ser referida ao golpe de morte que ela levou. Vai ser curada do golpe de morte que ela levou. Tá? Então ela vai agora obrigar. Não vai ser mais uma coisa agora sutil, como está sendo com mentira, com engano. Agora vai fazer um decreto, uma obrigação. Que vai criar então o quê? Um decreto que aquele que não aceitar a sua marca, o seu sinal, né? Percebe essa frase, sinal, né? Você sabe que nós temos um sinal. Qual que é o sinal do povo de Deus com Deus, né? Deus tem um sábado, lembra? Pois o sábado, lembra do dia de sábado para santificar, porque ele será sinal entre mim e vós, para que você saiba que eu sou o Deus que santifica. Então o sábado é um sinal entre o povo de Deus. E qual que é o sinal da besta, gente? O domingo. Mas Ivan, domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Jesus está no domingo. E você está dizendo que o domingo é o dia da besta? Veja só, gente. A Bíblia não fala de domingo. A Bíblia fala de primeiro dia da semana. Deus criou todos os dias. Deus criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E cada dia que Deus criou, Ele criou alguma coisa nesse dia. Mas Deus criou o sétimo dia, gente. Ele não fez nada nesse sétimo dia. Sabe por quê? Porque Ele santificou esse dia. Então, cada dia que Deus foi criando, Ele foi criando alguma coisa nesse dia. Mas no sétimo dia Ele não criou nada. Por quê? Porque Ele criou só um dia. E esse dia permanece até hoje.
Por que não temos a semana de 7 dias? Em que você se baseia da semana de 7 dias? Né? Você sabe que um mês é contado pela Lua, pelo movimento da Lua. Né? Um ano é o tempo que a Terra gira, né? Em torno do Sol. Né? Um mês é enquanto a Lua gira em torno da Terra. Mas e semana? O que te dá um ciclo de 7 dias? Né? O que te faz crer que a semana tem 7 dias? Por que a semana tem 7 dias? Né? Porque Deus criou um dia a mais. Deus criou esse dia a mais. E esse dia está até hoje aí. Está até hoje aí. Percebe, gente? Que interessante? Então nós temos uma marca, nós temos um sinal. Né? Um sinal de que nós somos obedientes, que nós guardamos o mandamento de Deus, inclusive o sábado. Nós somos um povo fiel, um povo que adora e teme a Deus. Né? E lembra que Ele é o Criador, que nós vimos dele, que nós não somos fruto do acaso. Né? Mas do contrário, a besta criou um dia. O diabo tem suas contratações satânicas para contrafazer as obras de Deus. Tá? Então, se Deus tem um dia santo, o diabo também fez um dia lá para separar de Deus, para que as pessoas transgridam o mandamento de Deus, né? E se tornem transgressores. O diabo sabe disso, ele sabe disso. E muitas pessoas estão transgredindo o mandamento de Deus sem saber, gente. Estão lá, eu guardo domingo. Né? Não é o domingo não é segunda-feira, não é terça-feira, não é quarta-feira não. É o sábado, tá? É o sábado, é um sinal. Mas vai acontecer o quê? A besta vai impor um decreto e vai obrigar que todos aqueles que estiverem na terra que aceitam a marca dela. Que se não aceitar a marca dela, simplesmente não vai poder comprar nem vender. Vai começar por aí. Já pensou você não poder comprar nem vender? E como que vai se dar isso, né? Puxa, Ivan, vai ter poder assim? Bem, gente, você sabe que o dinheiro já está sumindo do mercado, né? Dinheiro hoje é uma coisa que hoje está sendo Pix, está sendo cartão de crédito, né? Então, as negociações, gente, as questões, né, financeiras vão ser todas digitais. Né? Criptomoeda, vai ser coisas tudo virtuais. Então vai ser facinho. Vai ser facinho para você pegar e falar assim, puxa, olha, acabei com a conta aquele lá, você não tem dinheiro mais. Você vai poder comprar com o quê? Você percebe, gente, como que a coisa está se encaminhando, como que as profecias estão se encaminhando para isso? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Mas aí que tá, gente. Mas vai ter um grupo, gente, um grupo que vai mostrar os erros doutrinários, né? Por isso que a besta vai ficar furiosa, por isso que ela vai perseguir. Ela vai ficar furiosa, porque vai ter um povo, gente, um povo fiel, que vai permanecer firmes, inabaláveis, sabe, diante dessas provações aqui. Um povo que não vai poder comprar nem vender, mas vai ser mantido pela fé. O justo viverá pela fé. Deus vai nos dar amparo. E quando esse dia chegar aqui, gente, já é o dia final mesmo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, né, no quadrinho aqui. Nesse quadrinho aqui eu vou mostrar para vocês aqui, olha, qual que é a mensagem do terceiro João, os principais pontos, né? Então primeiro, a adoração à besta. Na mensagem do ano aqui, olha, a besta vai querer adoração, tá? A besta vai querer adoração e ela vai obrigar, né, que as pessoas recebam a marca dela. E aqueles que aceitarem a marca da besta vão automaticamente ser contrários a Deus. E eles vão receber então o vinho da ira de Deus, tá? Vão receber o vinho da ira de Deus, tá? Porque as pessoas vão amar mais o mundo do que a Deus, tá bom? E aqueles que não amaram a própria vida, gente, por amor a Deus, receberão a coroa da vida, tá bom? Mas aquelas pessoas que aceitarem a marca vão estar perdidas, tá? Perdidas. Então, antes morrer salvo do que viver perdido, tá bom? E aí, olha só, tormento eterno. Que tormento eterno é esse, né? Outra doutrina satânica, tá? Que a Igreja Católica tem aí do inferno, tá? Que fica queimando. O tormento de Deus, gente, Deus é um Deus justo, sabe? Deus é um Deus justo, sabe? Ele vai julgar com justiça. Então cada um vai pagar de acordo com as suas obras, nem mais nem menos. Deus ele vai dar na medida certa o juízo sobre cada um, sabe? Deus não é um Deus injusto, gente, que condena mais do que a pessoa merece, sabe? Então essa questão do castigo do inferno, que fica queimando lá, essa é uma doutrina diabólica que deturpa o caráter de Deus, amoroso e justo de Deus. Deus é justo, ele vai continuar sendo justo sempre. Então imagina bem, uma pessoa que pecou, viveu 40 anos e morreu 40 anos, e morreu no pecado. Não vai queimar 40 anos, nem 1000 anos, nem 10 mil anos, mas a eternidade. Gente, você acha que seria um juiz justo fazer uma coisa dessa? Não, gente. A pessoa vai queimar até pagar o seu último centavo e vai morrer, vai ser destruída. Nunca mais o mal vai se levantar novamente. O mal vai ser extinto para sempre. Se a pessoa ficar queimando, o mal está ali queimando ainda. Ainda tem um mal ali. Mas o que a Bíblia diz, né? Lá em Malaquias, né? Malaquias capítulo 4, lá, né? Que diz que do mal, gente, não vai ficar nem raiz nem ramo. Deus vai estipar o mal para sempre. Nunca mais o mal vai se levantar novamente. Por quê? Porque os seres criados de Deus, gente, vão entender a malignidade do pecado. Ninguém vai querer pecar mais, ninguém vai querer mais abandonar Deus. Todos vão se alegrar com o Senhor, sabe? O mal nunca mais vai se levantar novamente. Então esse é o plano, gente, da salvação que Deus tem. Deus permitiu que o diabo fizesse todo esse mal aí para que o mundo conhecesse, para que todo o universo conhecesse a malignidade do pecado. E aí o pecado então vai ser estipado para sempre.
O pecador, gente, vai pagar o preço do seu pecado. Mas uma vez que ele pagou, vai ser destruído. Não vai ter mais nada, vai queimar. O pecado vai queimar todinho, até virar cinza, até virar pó. Né? Então por isso que fala, eternamente. Então esse fogo eterno de Deus, a ira de Deus aqui, gente, esse tormento eterno de Deus aqui, esse tormento, é o tormento que dura até enquanto a pessoa está com o pecado ali, está até queimando. Sabe quando você joga uma lenha na fogueira? Até quando dura a lenha? Até queimar toda. Né? E depois que ela queimou, ela vai voltar novamente a ser lenha de novo? Nunca mais vai ser eterno. Então as consequências, gente, são eternas. Por isso que fala que o tormento é eterno. Por quê? Porque vão ser atormentados mesmo. De dia e de noite vai ser atormentado até pagar cada centavo, até o último centil. Jesus falou essa parábola, né? Quando contou da pessoa que vai ficar lá jogado na prisão lá, né? Até que paga o último centavo ali. Né? Então Deus é um Deus que julga com justiça, gente. E aí quando terminar então, o pecado vai ser extirpado, gente. A pessoa que se agarrou ao pecado, olha, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Aonde quer que o pecado esteja, e em qualquer de suas formas. Pecadinho, pecadão, para Deus é pecado. Sabe? Deus odeia o pecado. E o pecado vai ser destruído. E a pessoa que se apegar ao pecado, que não quiser abandonar o pecado, vai morrer com ele, vai ser destruído com ele. Para sempre. E nunca mais será, então vai ser eternamente. As consequências são eternas, você entendeu isso? Percebe, gente? É maravilhosa a palavra de Deus, é verdade? Então nós vimos aqui que a paciência dos santos, gente. Qual que é a paciência dos santos, né? Aqui está, né? A paciência dos santos, olha. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus, em meio a perseguições, em meio às crises, sabe? Quantas pessoas você acha que adora a Deus no sábado? Né? Nós somos milhões de adventistas no mundo. E muitos perderam emprego. Perderam emprego por quê? Porque amaram mais a Deus do que o mundo. Agora tem pessoas que, mas se eu for guardar o sábado, eu vou perder meu emprego. Deus não quer que eu perca o meu emprego. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você obedeça. Porque se você obedecer a Deus, você agora está colocando sua confiança em Deus. É Deus que vai te sustentar. Agora, quando você fala assim, não vou obedecer a Deus, vou ficar com o emprego, senão eu perco o emprego, você está colocando o emprego como um Deus para você, sabe? Pense nisso, tá bom? Bem, gente, aqui é um resumo, então, tá? Das 3 mensagens aqui angélicas que nós estamos pregando. A partir de amanhã, então, nós vamos estudar a profecia. Você vai conhecer a profecia das 2.300 tardes e manhãs, gente. Que profecia maravilhosa. Eu falo amanhã, né? Porque não sei se vou poder gravar amanhã ou não. Mas no próximo estudo, tá bom? No próximo estudo, nós vamos estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Você vai ficar com ela afiada, essa profecia aqui, gente. Você vai ter ela na ponta da língua. Tá? Você vai conhecer essa profecia exatamente como está na palavra de Deus ali e olhando para a história. Você vê que coisa maravilhosa. Tá? Então, por hoje, nós encerramos com as 3 mensagens angélicas. Então, para o próximo estudo, se prepare aí que nós vamos estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Que você possa realmente buscar a direção do Espírito Santo na sua vida. Para que você busque realmente qual é a vontade de Deus para a sua vida, sabe? Não buscando se firmar nos nossos próprios meios, nossos próprios métodos, né? Com a nossa própria força, mas pela força de Deus, pelo poder de Deus, tá? Confiando nele, porque é ele que nos sustém, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa estar preparado para o próximo estudo, tá bom? Um grande abraço do seu amigo Ivan.